Versículo 7 de João 16 ainda: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quer dizer, Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos, para os seus 11 discípulos, porque o traidor já havia saído, então ele podia abrir o coração para os mais íntimos, né? Vocês estão tristes, dizia ele para os seus 11 discípulos, vocês estão tristes, vocês são perplexos, vocês não sabem como será do vosso futuro quando eu morrer, vocês estão se sentindo um pouco perdidos, mas não se preocupem, eu preciso ir para o vosso benefício, e eu vou, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Esse outro Consolador, quando chegar aqui, ele, se eu for, eu vou-lo enviarei. Eu vou enviar outro Consolador para vocês. Fique tranquilo, vocês não vão ficar sós não, tá? Aí então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, isso aqui é difícil de explicar. Então, do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então quero falar de uma maneira simples para vocês entenderem, tá? Vou usar o último item, juízo. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer, irmãos, Satanás, que usurpou esse mundo para si, ele domina esse mundo. Não sei se você sabe, Satanás domina esse mundo. Ele tomou para si, usurpou para si, o reino desse mundo. Mas Satanás já está julgado. Ele já está julgado. O destino dele, irmãos, é para o lago de fogo. Ele já está julgado. Ele vai para o lago de fogo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, não precisa, é que, irmãos, eu não tenho tempo de falar muito. Satanás já está julgado, o seu destino, é o lago de fogo, mas ele domina esse mundo, e todos os homens que desobedeceram a Deus, pelo primeiro homem, que é Adão, todos nós estamos subjugados, dominados pelo príncipe desse mundo. Nós estamos no mundo que é o reino dele, e o príncipe desse mundo vai para o lago de fogo. Esse mundo todo, irmãos, também vai para o lago de fogo. E como fará um homem se quiser escapar disso, escapar desse juízo final? Irmãos, é crer em Jesus. Se você não crê, você já está julgado. Não sei se vocês perceberam. Então, Satanás, como príncipe desse mundo, foi julgado, mas ele domina esse mundo. E quem está debaixo desse domínio também já está julgado. O destino final é o lago de fogo. Mas qual a maneira de você salvar desse destino, desse juízo? É crendo. Quando você crê em Jesus, irmãos, você é salvo. Por isso ele fala assim: o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado. Do pecado por quê? Porque não crê em mim. Basta não crer em Jesus, já está no pecado. E você vai morrer no pecado, isto é, você vai para o lago de fogo. Mas se você crê, você sai disso. Você sai desse juízo, você sai dessa condenação. Então, graças ao Senhor, irmão, nós temos que pregar o evangelho. Os homens não foram feitos para ir para o lago de fogo. O lago de fogo, irmão, é para o diabo e seus anjos. Os homens é para ganhar salvação. Por isso, irmãos, vamos pregar o evangelho. Vamos salvar o máximo de pessoas possível, para sair desse juízo final. E da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Quer dizer, eu vou morrer, vou executar a justiça para Deus poder justificar vocês,
perdoar os seus pecados e também vocês receberem o outro Consolador, tá? Então esses 3 versículos, esses 3 itens são difíceis de entender, mas eu explicando rapidamente talvez vocês entendam melhor, tá? Aí no versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Não sei se eu vou conseguir explicar rapidamente para vocês. Esse outro Consolador, que virá depois da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição, esse outro Consolador virá como o Espírito da verdade. Esse Espírito da verdade, irmãos, vai guiar-nos para toda a verdade. Por quê? Porque depois da queda do homem, da desobediência do homem, quando se conectou com a mentira, irmãos, o homem está cheio de vaidade, de vazio. A carência da verdade no homem é total, não é? Nós nos conectamos com a mentira. E agora, irmãos, Deus precisa nos encher de verdade. Todo aquele vazio, né? Agora precisa ser enchido da verdade. Então o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. E a verdade é uma só, irmão, Jesus Cristo. Encher-nos de Jesus Cristo, tá? Encher-nos da verdade. Então ele nos guiará a toda a verdade, né? E dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Irmãos, aqui é muito interessante. Isso aqui eu nunca falei claramente para vocês. Irmãos, o Espírito Santo, ele vai guiar-nos a toda a verdade. Para guiar-nos a toda a verdade, irmãos, ele precisa nos anunciar palavra, semana após semana, dia após dia, ele tem que nos falar a verdade. Não sei se vocês estão ligando com o que eu falei no começo. Irmãos, esse líder, né, que falou dos valdenses, de que nós precisamos, irmãos, não podemos nos contentar com a luz do passado. O Senhor precisa continuamente nos dar nova luz. Nós precisamos da revelação da palavra, irmãos, até o Senhor voltar. Não pode parar. Nós não podemos nos contentar com aquilo que o Senhor nos deu e fechar o ciclo aqui. Nós vamos morrer. Nós precisamos de sempre nova palavra. Então esse Espírito da verdade vai nos conduzir a toda a verdade, vai nos guiar a toda a verdade. Quer dizer, não vai parar até o Senhor voltar, tá? E ele anunciará o quê? Ele anunciará as coisas que hão de vir. Aí você vai pensar, isso é coisa da profecia, né? Ele vai falar das coisas do futuro. Irmão, não sei se vocês entenderam, a palavra profética está nos levando a executar algo do futuro. É ou não é? Quando o Senhor fala através do Espírito da verdade, o Espírito da verdade nos guia a verdade e nos faz executar o que Deus quer executar. E o que Deus quer executar, irmão, está no futuro, não está no passado. Não sei se entenderam. Por exemplo, em 2020, o Senhor nos deu uma palavra da profecia em Salmo 110, versículo 3. O Senhor vai fazer cair como gotas do orvalho os nossos jovens, para formar um exército de jovens santos. Irmão, quando nós falamos aquilo, quando o Senhor nos deu aquilo em 2020, nós não tínhamos adolescentes. Não tinham muitos adolescentes formando esse exército, não é verdade? E os adolescentes se formaram a partir de um ano e meio para cá, não é? Então, de 2020 para cá, aquela palavra que foi proferida em 2020 são as coisas que hão de vir. Aconteceram depois que a palavra foi dada. Irmão, hoje é a mesma coisa. Quando Deus dá uma palavra para nós, irmão, as coisas vão acontecendo. Esse é o significado, irmão, da palavra profética.